Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Sofia Schuch, repórter de SG da Exame, e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso videocast Negócios Sustentáveis. O nosso convidado da vez é Renato Paquet, CEO da Pollen, startup de logística reversa de embalagens. Prazer, Renato, bom estar falando aqui contigo. Para iniciar o nosso papo, eu queria te perguntar um pouco da evolução, né, do mercado de reciclagem e de economia circular. Vocês fundaram a Pollen em 2017, né, tem uma longa trajetória aí, numa época que esse mercado ainda era incipiente, né, então como que a gente vê essas mudanças, né, a gente até chegar em 2026? Total. Primeiro, olá, Sofia, e um prazer estar aqui também. Acho que muita coisa mudou de fato nesse mercado e vem mudando, né? A gente Uhum. diz que, analisando assim, a gente tem uma mudança, pelo menos todo mês, você tem alguma coisa mudando dentro do nosso setor, o que traz muito trabalho para nós no dia a dia, mas também demonstra uma evolução dessa pauta muito forte, né? E Uhum. em 2017, quando a gente fundou a Pollen, pouco se falava em economia circular, né? Você tinha o conceito globalmente, tinha 5 anos, né? A Uhum. primeira vez quando a Ellen MacArthur apresentou pela Ellen MacArthur Foundation na ONU esse conceito de economia circular foi em 2012. Então o Brasil desdobrou bastante coisa aqui nos últimos tempos, o que foi também desdobrando aqui em legislação, em pautas. Então, para você ter uma ideia, em 2017, no final, dezembro de 2017, foi quando tivemos pela primeira vez uma regulamentação trazendo isonomia, né, para esse setor, por exemplo, da logística reversa, né? Antes eram acordos voluntários, empresas que tinham metas globais de recuperação de embalagem colocaram aqui no mercado, mas a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos já trazia lá nos seus artigos de lei a logística reversa de embalagens, a responsabilidade compartilhada sobre embalagens, como a responsabilidade das indústrias. O tema da economia circular em si é que tem ganhado especial atenção nos últimos anos, né, principalmente pelo MDIC, né, o Ministério vem trabalhando muito essa pauta, né, e inclusive com tratados sobre economia circular, com Plano Nacional de Economia Circular. Então, pela primeira vez, a gente vê que aquilo que a gente vinha trabalhando há muito tempo, enquanto lógica de negócio, enquanto ajuda na estruturação, planejamento, estratégia das empresas, vai tomando forma também no arcabouço legal, o que é bom para todo mundo. Muito bom, Renato. E nos conta um pouquinho como é que está hoje a estratégia de negócio da Pollen, né? Vocês atuam aí com grandes companhias, né, que tem toda uma questão aí ambiental relacionada a embalagens, né? Como que é essa estratégia de vocês? Boa, a gente sempre foca ali em auxiliar as indústrias naquilo que elas têm como dor, né? Uhum. Então, pensa que nós somos focados em grandes empresas pense nela como um transatlântico. Então, para Uhum. ela fazer uma curva ou para ela ir acessar algum local que ela precisa com agilidade, é muito mais difícil com que façam isso. Então, elas vêm e acessam a Pollen e nós resolvemos as missões especiais, vou colocar assim, para elas. Então, a nossa estratégia hoje, principalmente, né, trabalha por logística reversa de embalagens, então Uhum. auxiliar as empresas na recuperação das embalagens que colocam no mercado e fazer a reinserção dessas embalagens no ciclo produtivo. Isso quer dizer enviar embalagens que as empresas colocaram com produtos, quando são vazias, colocarmos de novo na reciclagem, tá? Uhum. Depois, então, a gente tem, com esse desdobramento, a gente abre, né, um braço da Pollen para a aquisição de matéria-prima reciclada para as indústrias, então atuando como um elo da cadeia, consolidando um mercado super pulverizado, né, de pequenos fornecedores, cooperativas, pequenos gestores de resíduo que separam embalagens, mas que não vendem direto para a indústria. Então não Uhum. conseguem ter o que precisam ali para vender direto para a indústria, principalmente por volume. A gente está falando de fornecedores que têm 8, 10 toneladas mês, frente a uma demanda de 2.000, 3.000 de uma grande indústria. Então, o que a gente faz hoje é fazer aquisição em larga escala, garantir qualidade, rastreabilidade, parâmetros de segurança também, saúde, Uhum. higiene ocupacional dentro das operações que nós temos e de terceiros que fornecem para nós, né? Então, fornecendo matéria-prima reciclada também para a indústria. Uhum. E, de um braço geral, a gente forma muito também o setor público, né? Então, fazendo capacitações para o setor público, gestores municipais, desde secretários de meio ambiente até assessores, analistas de meio ambiente nos municípios e estados,
para que estejam todos entendendo o que está sendo pautado na logística reversa, na economia circular e na gestão de resíduos de uma maneira geral. Então, com isso, a gente educa o mercado para ir numa mesma direção e fornece todos os subsídios ali que as indústrias precisam para também avançarem com mais praticidade e facilidade. É uma cadeia bem complexa, né, e bem desafiadora, mas a gente vê que tem avanços. E aí, pensando um pouco na questão regulatória, Renato, eu acho que vale comentar também aqui para o nosso ouvinte a questão, né, o que, que a Política Nacional de Resíduos estabelece, né, como meta para as empresas, né, o que, que elas têm que cumprir de forma legal. E também pensando nesse arcabouço legal mesmo, o que que nos últimos anos aí está ajudando a gente realmente impulsionar essa economia circular no Brasil? Perfeito, vamos lá. Uhum, A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz ali no artigo 33 algo que a gente inova aqui no Brasil em relação ao mundo ao colocar a responsabilidade compartilhada pela gestão de resíduos e pela reinserção de resíduos no setor produtivo de novo, tá? Então, isso acontece no mundo de uma forma diferente. A responsabilidade estendida do produtor, esse produtor, o fabricante de um produto embalado. E por uhum. que que se compartimentalizou no Brasil? Temos aqui, né, comerciantes, importadores, transportadores, distribuidores. Então, todos esses têm a sua responsabilidade dentro dessa cadeia. Então, por exemplo, no comércio, deveriam dispor de espaços, né, para a coleta de embalagens. Os fabricantes devem, então, investir na estruturação da cadeia de reciclagem no Brasil, não só na recuperação desse material, para que a gente expanda a capacidade instalada que tem hoje. Lembrando, a gente recicla só 4% do que coloca no mercado. Então, todas essas responsabilidades compartilhadas cabem a cada um de nós, inclusive a nós consumidores, né? Claro. Que devemos Uhum. separar corretamente o nosso resíduo em casa, disponibilizar para a coleta seletiva. Então, essa é a principal diferença. E Uhum. como é que isso vem avançando hoje? Acho que é muito claro para quem está dentro do setor, mas não para consumidores, né? Uhum. A gente tem hoje 19 estados brasileiros que são regulamentados frente à logística reversa. Isso significa que indústrias instaladas nesses 19 estados têm ali nos órgãos de meio ambiente desses estados um órgão de fiscalização para com a agenda da logística reversa de embalagens. E da maioria deles, inclusive, é um condicionante de renovação de licença ambiental, de licença de operação. Então, sem cumprir a logística reversa, uma empresa não consegue operar legalmente. Então, isso é Uhum. um grande avanço também. O que vem promovendo esse avanço é, inclusive, a força legal, né? A gente sabe, sofre um cenário global ali de pressão em preços, né? Rupturas de cadeia. Agora estamos vendo o preço do plástico virgem subir muito por conta da subida do petróleo. Então, Uhum. tudo isso, por vezes, incentiva o mercado da reciclagem e outras não. Outras, o petróleo está muito barato, as matérias-primas caem muito, o mercado vai todo para um preço mais baixo e o setor da reciclagem sofre também. Então, para que não haja essa sazonalidade, lembrando que são vidas de milhões de pessoas, né? Quase 2 milhões de pessoas hoje, segundo a Associação Nacional dos Catadores, trabalham lá com cooperativas, né? Cooperativados. Então, para que eles não sofram toda essa sazonalidade de mercado, é que se há o incentivo a que as empresas façam o cumprimento da logística reversa de embalagens, independente de vou usar conteúdo reciclado ou não, isso precisa ser feito, precisa ser cumprido e está sendo cobrado pelos órgãos. Então, acho que, em grande medida, as legislações e a sua fiscalização é que vem impulsionando o crescimento desse mercado no país. Não, muito interessante. Também tem agora um PL recente também, né, de tributação aí, que também pode até impulsionar investimentos, eu acho, né, Renato? Sim, com certeza, Sofia. Uhum. Acho que a gente vem, né, diante de todo o arcabouço, né, quando a gente olha para o setor da reciclagem, né, e fala para alguém que o setor é tributado, é sempre uma surpresa, né? Uhum. Mas como assim é tributado, né? Poxa, é um setor que faz tão bem, né? Se o princípio do tributo é voltar um recurso para, né, o cidadão brasileiro, para que ele disponha de melhor qualidade de vida e etc., a reciclagem por si só já cumpre esse papel, então, pelo princípio ali de criação de um tributo, já não faria tanto sentido. Uhum. Mas não é assim que funciona. Então, no Brasil, a gente tem sim diversos tributos incidindo sobre a venda de um material reciclável, por exemplo. Então, você tem uma garrafa, terminou de tomar a água que está nela, descartou, ela vai para uma cooperativa, essa cooperativa vai vender essa garrafa.
ela paga Aham. imposto de novo. Sim. Essa garrafa ela já pagou imposto quando saiu da indústria. Uhum. Então, a indústria que vendeu essa embalagem antes dela ser envasada com água já pagou. A indústria que pagou, botou essa garrafa com água no mercado também pagou tributo. E agora esse tributo, então, ela voltando ao ciclo, como se fosse um novo processo, mas não é. A Uhum. embalagem é integralmente a mesma, sem tirar nem pôr nada. Então, há agora muitas iniciativas para a desoneração desse mercado, né? Para que não haja uma incidência de tributo tão forte, para que o mercado consiga ser um pouco mais competitivo, né? Para que o material reciclado possa ser um pouco mais competitivo do que o material virgem. E Uhum. com isso, então, surgem PLs, né? Agora, recente, um PL que vem trazer mais uma segurança jurídica do que propriamente uma desoneração em geral, porque essa discussão do PIS e COFINS, que é o que traz agora esse novo PL 1800, ele traz uma desoneração do PIS e do COFINS para a compra e para a venda de materiais reciclados. Uhum. Significa que o entendimento que havia no STF há muito tempo atrás, que agora retornou à pauta, né, na acreditação, então, para não ficarmos sempre nessas idas e vindas, né, de entendimento do STF ou não, foi proposto um PL, que agora já está avançando também na casa, no Senado, em que se acredita PIS e COFINS e se ausenta PIS e COFINS também nos primeiros elos da cadeia. Uhum. Então você está falando de quase 10% de imposto a menos, tá? Mas a gente precisa lembrar que PIS e COFINS, em tese, são impostos com prazo de validade, que Aham. serão substituídos pela reforma tributária. E aí, na reforma tributária, não há, então, ainda o enquadramento do que vai se fazer e como vai se fazer com os materiais recicláveis. Pelo jeito que está posto hoje, os materiais são tributados integralmente e a carga tributária, então, do setor da reciclagem para quem compra ou vende material reciclável Uhum. subiria para 28%. Se você Nossa. levar uma base média de lucro desse mercado, né, que é declarada pelas indústrias de 12%, significa dizer que quase todo mundo quebra. Né? Porque você Nossa. aumenta de imposto aquilo que Impacto eles teriam gigantesco. 2 vezes mais do que eles têm de margem na Uhum. média. Então, há então uma PEC 34, de autoria do deputado Arnaldo Jardim, que é a presidente da Frente Parlamentar para a Economia Verde, que encabeça essa pauta, que agora também já foi aprovada, né, a entrada e a análise dela na CCJ, para que seja analisada a desoneração da cadeia da reciclagem, não Uhum. por entender que ela precisa somente de uma desoneração, que já é óbvio, mas por Uhum. entender também que isso é uma bitributação. Uma vez que o setor inteiro já, né, diversos setores já pagaram impostos sobre E vai embalagens, quando cobrar ela mais uma retorna, vez. não vai cobrar de novo. Uhum. Então, isso também é um ponto muito importante, de muita atenção agora, né, dentro do nosso setor. Não, é bom que isso está em pauta, né, e eu achei interessante que você trouxe a questão da guerra, né, que a gente pensa essa guerra do Oriente Médio muito com impactos no setor de energia, mas vai muito além, né, tem tanta coisa em torno, como tu bem disse, plástico é petróleo também, Sim. então a cadeia de reciclagem também já está sentindo os impactos. E aí, como que as empresas estão se posicionando, assim, Renato, nesse cenário geopolítico que a gente tem, né, que é bem complexo, assim, pensando na questão da economia circular. Sofia, tem 2 cenários, assim. Tem um Uhum. cenário onde a indústria não consegue se utilizar, por exemplo, de outras fontes de material, Sim. e ela acaba absorvendo esse custo, né. Uhum. E lembrando que uma indústria, quando ela absorve o custo, ela tenta repassar esse custo para a cadeia, né, porque Sim. ela não vai ficar com todo o custo ali, porque em geral, margem de grandes empresas não são grandes, né, Uhum. são no volume de margem, né. Então ela vai repassar isso, isso resulta num produto mais caro na gôndola do supermercado para nós consumidores, né. Então, o que as indústrias têm feito? Procurado outras fontes de matéria-prima, Uhum. mas a maioria do etileno do mundo vem lá do Oriente Médio, passa pelo Estreito de Gura. Então, Sim. com ele fechado, você tem nenhuma chance de evitar o aumento de etileno. Etileno esse que está em todas as embalagens, né? Então, desde a garrafa d'água, na garrafa de amaciante, de sabão em pó, de tudo que a gente tem de produto com plástico, Uhum. basicamente todos eles têm etileno. Então, você tem o aumento desse preço. E para aquelas indústrias que não são de setores, por exemplo, que é proibitivo o uso de reciclado, como produtos com contato com alimento e tudo mais, que não podem usar material reciclado, Aham. as outras indústrias que podem estão buscando fontes alternativas, então, dentro dos recicláveis. Por Uhum. quê? Esse já é um etileno que está aqui, né? Em solo nacional, é só pegar, reciclar e reinserir nos produtos embalados.
Então isso acaba Uhum. sendo também um grande incentivo, né, Uhum. para que elas busquem fontes de matéria-prima recicladas agora, né, e consigam reduzir o impacto, né, da subida do preço do petróleo, por exemplo, a nível internacional. E Uhum. junto com isso se soma também a força, né, agora o Brasil tem um decreto também que obriga as indústrias a utilizarem conteúdo reciclado nas embalagens. Então você junta, se o material virgem está mais caro, o reciclado, né, tem uma tendência a ficar um pouco mais barato que o virgem por enquanto, e eu tenho que cumprir uma obrigação de ter pelo menos 22% de conteúdo reciclado na minha embalagem, vou juntar os dois e vou por essa direção. E é o Uhum. que grandes indústrias têm tentado buscar. Qual é o grande desafio? Fornecimento. Então você tem Sim. uma cadeia historicamente muito informal, historicamente muito pulverizada, e de pouco acesso da indústria diretamente. Então, Uhum. isso é uma grande dor que a indústria está encontrando agora para acessar esse material em grande escala, né, em Uhum. todos os setores. Então, é uma fonte importante de endereçamento estratégico também para a indústria hoje. É, e esse ponto que tu tocou também na questão da informalidade da cadeia, né, acho que é um dos grandes desafios, né, inclusive históricos, assim, do setor, a questão dos catadores como o elo principal da cadeia, mas ao mesmo tempo não sendo remunerados de forma justa, né, tendo uma certa precarização, né, Renato. Como que a Pollen trabalha, né, para fazer a remuneração justa, né, e apoiar esses trabalhadores que são os principais, né, da cadeia de Sem reciclagem. dúvida nenhuma. Os principais Aham. protagonistas de todo esse mercado, de tudo que a gente está falando, Uhum. são os catadores e catadoras. Então, Uhum. hoje você tem quase 2 milhões, como falei aqui, segundo dados da Associação Nacional dos Catadores, e a gente trabalha muito estruturando essa cadeia junto deles, né, e para eles. Então, hoje a Pollen tem mais da metade do seu resultado, né, quase 70% do seu resultado vem de cooperativas de catadores. Então, isso significa dizer que nosso investimento é feito majoritariamente em cooperativas, né? Só Uhum. esse ano foram quase 8 milhões que investimos desde compra de caminhão, compra de prensas, equipamentos, construção de galpão, legalização também de cooperativas. Então, a gente paga contador, advogado, né, quita impostos atrasados, IPTU atrasado, legaliza todo o imóvel, faz tudo o que precisa para que o setor caminhe para um lado da formalidade e também da eficiência da gestão, né? Então, Uhum. a gente trabalha amplamente aqui estruturando a cadeia de reciclagem. E como é que isso reflete, Sofia? Primeiro, na melhoria da qualidade de vida e trabalho deles. Uhum. Depois, na melhoria da qualidade também da remuneração, né? Aumento de renda das cooperativas, porque quanto mais eficientes, mais renda possuem. Então, Uhum. esses são reflexos diretos. E outro reflexo direto também está na indústria. Então, Uhum. se eu aumento a capacidade de uma cooperativa, aumento o grau de formalização e profissionalização dela, tem mais material disponível no mercado, a dor que a gente falava antes. Se eu tenho baixa formalização e pouco material, o preço sobe. Se eu tenho alta formalização e mais material, desce o preço, então, do material reciclado. Então, para a Uhum. indústria também ajuda. Então, veja, a Uhum. indústria investe na logística reversa de embalagem porque ela é obrigada, mas escolhe investir no modelo estruturante que ajuda também lá na frente na redução do preço Uhum. da matéria-prima, que é a obrigatoriedade dela colocar na embalagem. Então, a gente conseguiu desenhar uma coisa junto com as cooperativas que é um ciclo fechado, né, Uhum. onde a gente investe nas cooperativas, elas disponibilizam mais material, a indústria se utiliza dele, paga para recuperar, então fica com um ciclo fechado muito legal e um êxito muito grande para as cooperativas também, né, investindo cada vez mais nelas e tendo delas cada vez mais resultados para o mercado e para elas também. Não, muito legal, Renato. Esse investimento que tu comentou tá dentro daqueles 5 hubs de reciclagem com a Ambev, não? Não, não, isso Não, é é extra. fora, é É. extra. Então tem bastante investimento, né, Sim, nessa tem bastante. nessa cadeia. Não, bem É. legal. A Aham. gente fez 8 milhões, né, no último ano em só investimento direto em cooperativas e Uhum. investimos mais 12 milhões também em 6 hubs junto à Ambev. Então, se colocar aí de uma Uhum. maneira geral, foram 20 milhões investidos ali no ano passado, para a abertura de todos esses hubs, já estão todos funcionando e esse ano vamos fazer mais 4. Uhum. Então, vamos fechar o ano aí com 10 hubs, ao que tudo indica, atendendo catadores autônomos. Nesses hubs são muito focados nos catadores autônomos, os não cooperativados, que Uhum. fazem também grande parte, grande volume na reciclagem brasileira hoje, mas são completamente invisíveis, tanto aos olhos do governo quanto aos olhos da indústria, porque não possuem dados Uhum. deles, né? Você não sabe quem são as pessoas que estão catando, quanto catam de material, como vendem, para quem vendem.
Então, o que a gente faz dentro dos hubs é abre MEI para cada um dos catadores autônomos, formaliza todo o seu trabalho, dá EPIs para ele, tem salas de aula dentro, né, de EAD, educação à distância, dentro dos hubs, com Uhum. acompanhamento de uma pedagoga ou um pedagogo, para que eles possam fazer aula lá dentro, ensino básico, médio, fundamental, então podem se escolarizar lá dentro. Tiramos todo o registro deles também, como CPF, por exemplo, para dar entrada na carteirinha do SUS. Para aqueles que são adictos ou moram em situações, mais complexas, conseguimos cadastrar em programas sociais ou, por exemplo, no Centro de Apoio Psicossocial, no CAPS, para que tenham mais acompanhamento também psicológico, consigam sobrepor e superar ali situações mais difíceis de vida. Então, a gente Uhum. tem todo um trabalho de base também feito dentro dos hubs para os catadores autônomos, para que essa cadeia, de fato, passe a evoluir, né, em todos os aspectos, não só na profissionalização, mas também no auxílio do indivíduo, né, do ser humano que está ali trabalhando atrás desse mercado. Muito interessante, Renato. Ano passado, né, na COP30, a gente viu ali um movimento muito positivo, né, de trazer a economia circular mais para o centro e muito relacionado à questão do clima e da biodiversidade, acho que pela primeira vez, né. Sim. Eu queria entender como que você vê que isso abriu portas aí para impulsionar esse mercado e como que tá esse ano, né? O que que a gente pode esperar aí que venha de positivo, né? Porque no passado ficamos muito na expectativa da COP30 e Sim. tal. Esse ano, o que que a gente espera, né? Boa, acho que, assim, você tem alguns cenários direcionados para isso, né. Uhum. O primeiro é um cenário regulatório, Sim, onde num ano político, né, como esse agora, você tem, em geral, todos os últimos projetos que estavam por sair têm que sair, né, que sim. são entregas ali diretas. Então, Uhum. você teve já no passado o Plano Nacional de Economia Circular, né, o Ah, Plano é? Nacional de Economia Verde, você teve diversos avanços ali, por exemplo, no mercado de carbono, no sistema brasileiro do comércio de Uhum. emissões. Então, você tem diversos avanços ali que falam sobre economia circular de uma maneira direta, mas principalmente sobre clima de uma maneira geral. Então, esses são avanços mais concretos que tivemos. E Uhum. agora está por vir, né, pelo menos segundo a divulgação da semana passada, no evento que também chama COP, por incrível que pareça, no Aham. COP15, que Ah, sim, aconteceu em Mato sim. Grosso do Sul. O Ministério já trouxe também, então o secretário executivo, e acho que se não saiu a nomeação hoje, deve sair o atual ministro, né, de Meio Ambiente, Uhum. Capobianco, falou sobre os próximos passos e, dentro desses próximos passos, temos ali a publicação de 2 decretos, um para Uhum. obrigatoriedade de reinserção de material reciclado em embalagens de papel e Uhum. obrigatoriedade também para a reinserção de material reciclado em embalagens de metais. Então, metais, lê-se aço e alumínio, né, que são os principais ligas ali de metal que compõem embalagens. Isso por si só já proporciona um grande avanço para dentro do mercado. Que veja, no vidro você tem lá a obrigação agora de já colocar conteúdo reciclado, no plástico também, e aí quando você cobre papel e metais, você cobre basicamente a totalidade das embalagens, agora passam a ter obrigatoriedade de conteúdo reciclado. Isso é também um desdobramento da nossa meta lá na COP, né, que era Uhum. colocar a economia circular no centro da discussão. Quando o Uhum. Brasil faz isso, ele força, de uma maneira geral, o mercado a andar para esse lado, né, as indústrias a caminharem para o lado de reinserção de conteúdo reciclado. E claro, quando você utiliza conteúdo reciclado no lugar do conteúdo virgem, Uhum. você tem uma redução da pegada de carbono muito grande. Então, basicamente, você tem uma redução direta da pegada por aí e também menos emissões, porque nas cadeias de matéria-prima virgem, em geral, você tem grandes distâncias percorridas, né, para o beneficiamento de matéria-prima virgem. Quando na reciclada você está em grandes centros, e desses grandes centros já saem direto para a indústria, que são mais perto. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou falando da extração de uma matéria-prima que está no norte do país, que ela precisa vir para o sudeste do país, para uma indústria, ou para o sul do país, para uma indústria, para ser beneficiada, então entrar na cadeia. Eu estou falando aqui de uma emissão enorme, né, de uma pegada ali de escopo 3, se a gente ler, que se eu tenho esse material, né, reciclado, gerado no mesmo estado, eu tenho essa redução inteira de emissão aqui direta, que vai ser contabilizada como vem sendo contabilizada aqui, por exemplo, por nós. Então, acho que são grandes avanços que a gente tem e pode esperar mais agora pela frente. Não, muito bom. E aí voltando um pouquinho para trás aí, Renato, a gente falou um pouco sobre os desafios, né.
olhando para a cadeia como um todo, né, desde a questão da regulação, da infraestrutura, da informalidade e até acho que é uma questão cultural, né, no Brasil, qual que você entende que é o maior obstáculo desses, que trava mais essa reciclagem? Eu acho que, É. assim, olhando para de uma maneira geral, Sofia, para o que a gente tem de infraestrutura hoje no país e para como a gente está posicionado enquanto indústria, setores, como estão abarcados, acho que o maior desafio hoje é a expansão da coleta seletiva. Uhum. Porque você vê diversos cooperativos, por exemplo, nós investimos muito em cooperativas que estão lá com sua capacidade instalada acima daquilo que eles recebem de material hoje para tratar. Claro que a Uhum. gente faz esses investimentos propositalmente, não quer nunca que uma cooperativa trabalhe no limite delas, né? Assim como nenhuma indústria trabalha no limite da sua capacidade, mas a gente tem muito espaço para crescer dentro disso. E qual é o reflexo disso? Só cresce se o município estabelece uma coleta seletiva e começa a coletar mais material e envia à indústria. Então, eu sempre coloco muito esse ponto da questão da cultura, né? A cultura do brasileiro, a gente precisa muito de cultura, etc. Em diversos países da Europa, né, agora eu fui fazer alguns benchmarks lá no começo do ano, é, você não tem uma cultura de descarte adequado de resíduo. Você tem multa para se você não descarta adequadamente. Sim, são Então, são penalizados, né. penalizados. Então, assim, a gente tem Uhum. muito essa mania de que o europeu é muito educado, ele descarta corretamente. Não, a multa são 150 a 200 euros se você descarta É. o plástico junto com o papel e com o alimento dentro de uma cesta ali para coleta. Então, se você deixa um pinheiro na porta da sua casa fora da data de coleta, no final do Natal, ele não é coletado. Uhum. E você precisa pagar também um alto custo para que ele seja destinado ali para um local adequado. Então, diferente deles, nós aqui não estabelecemos cobranças. A gente tem a prerrogativa de estabelecer cobranças, né? Então, o Marco Legal do Saneamento trouxe isso faz alguns anos já, Uhum. onde a gente pode cobrar, não, a gente, eu digo, o município pode cobrar no modelo de taxa-tarifa para a implementação da coleta seletiva, e aí ele, com isso, poder ofertar mais material reciclado para as cooperativas, aumentar a renda delas e melhorar, claro, o custo de vida também da gente. Quando você investe em coleta seletiva, não vai para aterro sanitário. Lembrando, aterros sanitários e gestão de resíduos são uma das maiores contas dos municípios de médio e pequeno porte brasileiro, que são mais de 90% dos municípios. Então, se eu reduzo essa conta, claro, reduzo aquilo que também o consumidor paga. Então, é um investimento Uhum. que se faz para reduzir um custo de longo prazo. Só que a gente depende muito dos municípios para fazer isso. Sim, E como temos mais de 5.800 municípios no Brasil, uma isso é uma complexidade. força-tarefa muito grande, de uma Uhum. complexidade muito grande. Mas é o que hoje eu vejo de principal entrave para dentro do Uhum. setor, né? Muito bom esse exemplo da Europa também, né, porque acho que fala muito disso, por mais que tenha essa consciência ambiental, no fim o pesa no bolso Claro, deles, né, da população, e aí claro. eles se movem mais. E eu acho que tem uma outra questão que eu ia mesmo te perguntar, Renato, que se linka com isso, né, a gente tem visto aqui no Brasil, né, tanto a presidência da COP30, né, e o próprio Ministério do Meio Ambiente trazendo muito a pauta ambiental para uma agenda econômica, né. E eu acho que o próprio mercado de carbono, né, dentro do mercado de reciclagem tem total sentido, mas a gente precisa avançar. Tu diria, assim, que o mercado de carbono é uma das grandes alavancas para a gente conseguir também fazer isso funcionar, isso rodar, assim, de forma mais fluida, digamos? Olha, vamos lá. Eu acho Uhum, que quando você fala, né, na redução de carbono, acho que tem várias nuances aí dentro. uhum, Se a gente está falando da redução de uma pegada de carbono de um produto que tem uma barreira de carbono, por exemplo, a ser exportado para a Europa, uhum. faz o que precisa fazer para que esse produto atinja ali a sua redução de emissões, Sim. né? Então, isso vai desde a descarbonização da cadeia daquele produto ou a aquisição de crédito de carbono pela indústria para mitigar a sua pegada e poder entrar no país, né? Uhum, uhum. Então, e essa conta é sempre a mesma, né? Se você tem o investimento em carbono como sendo menor do que o lucro que você vai obter entrando em um novo mercado, ele Uhum. faz muito sentido. Se eu Perfeito. pago mais para descarbonização do meu produto do que eu vou receber por ele nesse novo mercado, ele não faz sentido, eu não vou fazer. A não ser que eu seja obrigado, como é o caso do Brasil. Então, a gente Uhum, está entrando para um cenário onde fica obrigatório. Agora, o carbono, mais a desoneração tributária da cadeia, mais a logística reversa de embalagens,
mais obrigatoriedade do uso de matéria-prima, conteúdo reciclado em embalagens. Você vai somando diversos vetores que direcionam para o mesmo lugar, que impulsionam ela, Uhum. né, a economia circular. E que, se tivéssemos só um deles isolados, talvez não tivesse tanta força. Mas esse somatório de vetores, né, várias iniciativas e frentes direcionando para o mesmo lugar, Uhum. como o carbono se soma, né, como uma forte e importante dessas, acho que isso auxilia, sim, e ajuda muito o impulsionamento e a alavancagem do mercado. E também agora já está se falando bastante de créditos de reciclagem, né, acho que era uma Crédito coisa de carbono da nova. reciclagem, sim, Isso. sim, Então sim. são várias, assim, É. inovações aí que tem nesse mercado, né, bem Uhum. interessante. Bom, Renato, eu acho que estamos nos caminhando para o fim, Uhum. mas deu para a gente entender aí bastante as perspectivas, né, o que evoluiu nesse mercado, muito legal. Foi ótimo o nosso bate-papo. Passa rápido, né? Passa rápido, a gente podia conversar mais tempo, né, esse assunto rende também. Muito, ó, uma Obrigada vida. pela tua presença. E aí, para você escutar o nosso videocast completo aqui no YouTube ou no Spotify. Até a próxima.